maior que reis, que a natureza e tudo que ele fez, maior que coisas que o homem inventar. No princípio Deus estava lá, maior que reinos e posições, que as maravilhas de todas as nações, maior que bens e o ouro que existir. Seu amor não pode se medir. Mas na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim, mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Maior que forças, maior que reis, que a natureza e tudo que ele fez, maior que coisas que o homem inventar. No princípio Deus estava lá, maior que reinos e posições, que as maravilhas de todas as nações, maior que bens e o ouro que existir. Seu amor não pode se medir. Mas na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim, mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Oremos. Querido Deus, amado Pai, amigo de todos nós, muito obrigado por tanto nos amar, que tomou sobre si os nossos pecados para redimir-nos das nossas culpas. Ó Pai amado, muito obrigado porque hoje, ontem, todos os dias, o Senhor sempre foi e sempre será o nosso melhor e maior amigo, o nosso intercessor ao nosso Pai. Pai querido, para que nós não caiamos nas artimanhas do nosso inimigo, que possamos ser fortes, fervorosos, firmes na rocha que é Jesus Cristo, assim como tantos heróis da fé nos ensinam através da tua santa palavra, a Bíblia, que tem cada declaração maravilhosa e linda sobre o nosso Jesus e sobre a sua linda, maravilhosa e suprema pessoa, que é Jesus Cristo. Jesus sempre supremo em nossas vidas. Tirou muitos do lodo, do charco de lodo. Aqui hoje, Pai querido, estamos, muitos de nós, eu, algumas pessoas, ou em outros lugares, na face dessa terra, que fomos redimidos, Pai amado. Eu só tenho a agradecer ao Senhor, porque o Senhor me redimiu, o Senhor me remiu, o Senhor me alcançou, o Senhor alcançou muitos dos meus irmãos e irmãs que hoje poderiam estar perdidos. Muito obrigado, Senhor. Não temos palavras, Pai querido, ficaríamos aqui o dia inteiro agradecendo ao Senhor, porque com certeza que tem muitos irmãos que foram libertos da morte, mas não é a morte física, é a eterna. Muito obrigado, Senhor, pela salvação. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez, faz e fará por cada um de nós, mesmo que não há nenhum mérito em mim e nem em nenhum dos meus irmãos e irmãs, porque somos pecadores, somos falhos. Obrigado, porque o Senhor olha para o íntimo de cada coração e não para a aparência. Muito obrigado, Senhor. Continue com a programação que se segue, Pai amado, que o Senhor seja sempre o supremo,
o Senhor seja a preeminência das nossas atenções aqui hoje e sempre, em nome de Jesus Cristo, que morreu por cada um de nós e vive para sempre. Amém. A Deus Supremo Criador, vós anjos e homens dai louvor. A Deus o Filho, a Deus o Pai, a Deus Espírito, glórias dai. Oremos. Bondoso Deus e Pai que estás nos céus, obrigado ao Senhor por estarmos na Tua casa, na Tua presença, Pai. Seja conosco, Deus, nesse dia que possamos mais uma vez ouvir a Tua voz. Abençoe, Pai, de forma especial também os dizimistas, ofertantes, Deus, que além nós devolvemos os dízimos e ofertas, que todos nós possamos devolver o nosso coração ao Senhor. Nos perdoa, por favor, em nossos muitos pecados, em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. O médico disse ao meu marido que se eu demorasse 30 minutos mais, eu não iria resistir. O tratamento não foi fácil, foi muito doloroso. Apegue-se à Bíblia, à oração e aos louvores com todas as suas forças. Provai e vede, histórias de fé e fidelidade. Compatibilidade. Passei 9 anos e 9 meses fazendo hemodiálise, 3 vezes por semana, 4 horas por sessão. Isso equivale a 9 anos e 9 meses que eu passei conectada a uma máquina que filtrava o meu sangue para que eu pudesse sobreviver. Eu tinha 34 anos quando recebi o diagnóstico de insuficiência renal. Eu sentia muitas dores de cabeça e dores nas costas. Mas quando eu ia ao hospital, me davam anti-inflamatórios. E eu melhorava, e a vida continuava. Mas as minhas mãos começaram a inchar, e os meus pés também. Um dia acordei com o rosto, as mãos e os pés inchados. Depois de 1 ano, tive uma crise tão forte que, quando chegamos ao hospital, o médico disse ao meu marido que se eu tivesse demorado 30 minutos mais, não teria resistido. Os meus rins estavam atrofiados. Eles tinham secado e parado de funcionar. A única solução definitiva seria um transplante, mas a fila era muito longa. E tinha a questão da histocompatibilidade. E enquanto isso, eu precisava fazer hemodiálise. No início, eu me sentia muito mal. Eu chegava a desmaiar nas sessões. O que me sustentava era a leitura da Bíblia e os hinos de louvor que eu escutava com fone de ouvido. A palavra de Deus era o meu único consolo. Muitas vezes me chamavam para fazer o teste de compatibilidade e o resultado era sempre negativo. Isso também era muito desgastante, porque com o tempo a gente vai perdendo as esperanças. Finalmente, o médico disse que se em 3 meses não encontrasse um doador que fosse compatível, me tirariam da lista. E isso foi um golpe muito forte para mim, porque o transplante era a única esperança que eu tinha para uma vida normal. Quando o telefone tocou dizendo que tinham encontrado um doador
e que eu deveria ir rapidamente ao hospital para fazer os exames. Meu marido não queria mais que eu fosse, para evitar frustrações. Nós dois já tínhamos aceitado que essa situação era a vontade de Deus, mas eu pedi para ir uma última vez e ele foi comigo. Eu entreguei a minha vida a Deus, dizendo: se houver alguém que necessite desse rim mais do que eu, Deus, não permita que a cirurgia aconteça. Mas Deus resolveu todos os problemas milagrosamente e pude realizar o transplante. E poucos dias depois, eu já estava levando uma vida normal. Minhas funções renais se restabeleceram rapidamente, para a surpresa dos médicos. E eu só podia louvar a Deus por ter cuidado de mim de maneira perfeita. Meu tratamento não foi fácil, foi muito doloroso, mas durante esse tempo pude orar e testemunhar a outras pessoas sobre a minha fé e o meu Senhor. Eu não sei o que você está passando, mas se por acaso você estiver passando por um momento de sofrimento, te desafio a louvar a Deus, mesmo que para você tudo pareça sem solução. Apegue-se à Bíblia, à oração, aos louvores com todas as suas forças. Talvez as suas dores não diminuam, mas, de uma forma ou de outra, Deus te dará o descanso. Adoramos a um Deus bondoso. Provai e vede. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas. Quero ofertar, quero devolver, quero me entregar, tudo em fim de coração. Este é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Bênçãos sem medidas, bênçãos de amor. Quero entregar tudo em fim de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Quero receber o Espírito em mim. Posso ver o céu a chover, bênção sem fim. Feliz sábado, igreja. Querido e bondoso Deus, nós queremos, ó Pai, neste momento agradecer ao Senhor, agradecer pelos dízimos, pelas ofertas e pedir ao Senhor que, por favor, abençoe, ó Deus, abençoe cada doador, ó Pai. Seja com cada um dos teus filhos, nos guarde e nos proteja de todo mal. É em nome de Jesus, amém. Feliz sábado, igreja. Que a paz de Deus esteja com todos, amém?
Bem, nossos anúncios aqui, tá tudo certinho, passador? Perfeito. Então, o nosso primeiro anúncio é que amanhã, às 8 da manhã, tem um congresso das novas gerações. Então, vocês podem ver ali, é para diretores e capelães de clube de desbravador, diretores e capelães também de aventureiros, diretoria jovem também, tá bom? E para universitários adventistas, também tem para a equipe da música, para diretores de música e sonoplastia também, beleza? Então, às 8h30 da manhã até às 17 horas. Tinha um link para as pessoas se inscreverem, mas também é possível você estar indo lá e participando também, tá bom? É um treinamento, então vai ser um treinamento, vai ser uma imersão nesse domingo lá na Igreja Central de Vitória. Diretores de música, sonoplastia, aventureiros, desbravadores, universitários adventistas e ministério jovem. Agora sobre os 10 dias de oração. Oficialmente aqui na Igreja de Tararé está iniciando hoje os 10 dias de oração. Inclusive aqui a gente tem 2 revistas. A revista de adultos aqui, com o tema O Espírito Santo e o Tempo do Fim. Nós temos até aqui esse banner aqui na frente aqui. Então, O Espírito Santo e o Tempo do Fim. Se você ainda não tem, procura o Valci para ver se ele não consegue te passar essa revista física. E a de adolescentes, o Jordélio está com bastante ali, ele vai estar entregando para quem desejar, tá bom? Isso aqui é para adolescentes, o Espírito Santo e você. Terça-feira nós não teremos, né, o encontro de oração devido aos 10 dias de oração, então vai ser uma programação a partir de hoje, amanhã, domingo, às 19h30, segunda-feira, 19h30, durante toda a semana, às 19h30 da noite, tá bom? E acaba no sábado pela manhã aqui na igreja. Inclusive, no último dia dos 10 dias de oração, que é no dia 28, nesse sábado, nós teremos a Santa Ceia aqui na igreja, então se programe, coloque na sua agenda, tá bom? Para que você esteja aqui participando desse momento tão especial e memorável para as nossas vidas, nessa cerimônia tão importante para nós, tá bom? Então, não deixe de vir. E sobre nossas transmissões, departamento de comunicação. Hoje a gente está fazendo um culto gravado, mas nos próximos a gente vai estar fazendo transmissão ao vivo aqui na igreja de Itararé. Tá ok? Sobre as classes bíblicas. Todos os domingos às 18h30 nós temos a classe bíblica aqui com o tema Apocalipse, Revelações de Esperança, com o Cláudio, tá bom? Vai ter um certificado no final e uma linda formatura, uma grande festa para todos os irmãos que participam. Então é para quem? Para quem é a classe de novos conversos, a classe bíblica. Para quem é recém-convertido, recém-batizado. Para pessoas que já foram batizadas há um tempo, já têm conhecimento. Para quem quer aprender mais sobre Apocalipse. Ou para você que já entende bastante, mas quer estar aqui, quer ter um certificado. Venham, apoiem e não deixe de participar, tá ok? 18h30 aos domingos. Quero convidar aqui, antes de eu convidar a Milena, para ela falar um pouquinho sobre o ministério a qual ela faz parte. Daqui a pouquinho. A Milena, acho que é você e o Bruno ou só você, tá bom? Tá bom, a Milena e o Bruno. Perfeito. O Cláudio pediu para a gente fazer um recado também, referente às classes bíblicas, que é sobre a classe bíblica, o programa que a gente está fazendo aqui, qual eu mencionei agora, que é sobre Apocalipse. Ele está convidando a igreja para as 3h30 hoje, na pracinha de Tararé, a gente está fazendo a distribuição desses panfletos. Tem bastante material aqui para a gente distribuir. Tem bastante panfleto aqui, e aqui vem com as perguntas. Você tem dúvidas sobre o livro de Apocalipse? Venha descobrir a resposta. Classe bíblica todos os domingos, aqui na igreja de Tararé. Então a gente vai fazer ali uma abordagem para as pessoas, um trabalho de prospecção, para que essas pessoas possam conhecer a Deus, ter a vida transformada e se tornar membro adventista, para que elas se batizem e realmente tenham uma caminhada cristã rumo à Canaã celestial. Então, o convite que Cláudio vem fazendo aqui em nome do Ministério Pessoal, você é membro da igreja, você que realmente é um discípulo de Deus, venha, participe e ajude nesse trabalho missionário de evangelismo. Às 15 horas aqui na igreja de Tararé. E às 16h30 nós teremos um culto ali na pracinha de Tararé, tá ok? Todos estão convidados. Então, recapitulando, 3h30 da tarde, distribuição desses panfletos aqui. E às 15 horas aqui para a gente distribuir,
para poder sair entregando esse panfleto, e às 16h30, lá ali na Praça de Tararé, um culto, né, que a gente vai estar realizando lá. Lembre de uma frase de Ellen White: o verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como um missionário. Então, se você é um verdadeiro discípulo de Deus, a gente precisa ser missionários. Então, não é eu que estou chamando, não é o Cláudio, não é o ministério pessoal, mas é em prol do seu ministério pessoal, do nosso lado missionário, tá bom? Então, nós temos um compromisso às 15 horas aqui para distribuir os panfletos, e às 16h30, na sequência, o culto na igreja de Tararé. Quem quiser aqui o material dos 10 dias, procure o Jordélio. E agora eu quero convidar a Milena aqui, a agradecer por tudo que ela vem fazendo no ministério, né? E ela vai explicar um pouquinho para vocês sobre como é o ministério a qual ela faz parte aqui. E a gente agradece também a Milena e o Bruno por esse ministério, qual eles exercem com tanto amor. Bom dia, irmãos, um feliz sábado. Eu queria, neste momento, cumprimentar cada um de vocês, dizer que o Ministério das Possibilidades na Igreja Adventista é uma bênção, e me parece que Milena disse, né, que vocês são da Igreja de Atalaia, Vila Velha, e também Ataíde. Tem outras igrejas também, representantes de outras igrejas. Então, a Igreja de Tararé cumprimenta e agradece, claro, a presença de cada um de vocês. Tá? E me parece que dia 11, né, de abril, eles estarão aqui conduzindo o programa da igreja. É uma bênção. Tá? Sejam todos bem-vindos. Feliz sábado, irmãos. Como o Bruno já disse, para mim é realmente uma alegria ter o ministério aqui dos surdos, né? A gente está fazendo um trabalho forte com o Ministério das Possibilidades. Eu gostaria de agradecer a cada um que se dispuseram a estar aqui para estar prestigiando o nosso culto, as minhas amigas intérpretes, a Rose, a Ju. Estou vendo aqui também a Eliana, que é um prazer estar com ela aqui, que ela é a nossa coordenadora do ministério. É isso mesmo? Temos a coordenadora e a Miriam, que é... a conselheira da União e a líder do ministério. Então, para mim é uma grande honra estar aqui. Então, que vocês sejam abençoados e que no dia 11 de abril nós teremos o culto bilíngue aqui na igreja. Então, todo esse pessoal que está aqui prestigiando o nosso culto, eu convido vocês para virem prestigiar o culto que eles estarão preparando com muito carinho. Tá bom? Então, eu conto com a presença de cada um de vocês. Queridos irmãos, é sempre um grande prazer nós estarmos na casa do nosso Deus. E todos vocês concordam comigo que a música, ela tem um poder grande. Porque primeiro que ela veio de Deus, então é impossível que ela não tenha um efeito em nossa vida. Então neste momento eu convido a você para desviar o seu olhar das coisas ao seu redor e se concentrar em Deus. Vamos nos concentrar em Deus, em Jesus Cristo, naquilo que Ele fez por nós. E quando nós o louvamos porque Ele é digno de todo louvor e adoração. Amém? E eu quero neste momento convidá-los a cantar o hino Rei dos Reis, que é o hino 24 do nosso cenário. Mas irmãos, este é um hino poderoso, porque ele fala daquele que é o Rei dos Reis, daquele que é poderoso em palavras, em atos, aquele que pode transformar a nossa vida, que pode endireitar os nossos caminhos, que pode satisfazer as nossas necessidades. Nós não estamos falando de ninguém mais do que Jesus Cristo. Então, quando nós cantarmos, que nós cantemos com esse entusiasmo, com a sabedoria de estarmos louvando o Rei dos Reis. Cantemos, bem animados, Rei dos Reis. Olha, eu quero ouvir a igreja hoje, hein? Nós não vamos ficar parados, não. Vamos lá? Vamos cantar? Rei dos Reis. Rei dos Reis, Deus Criador do céu, honra
glória ao Deus infinito em poder. Terra e céu, cantai ao grande Rei, Deus Criador, Deus Redentor, Deus Rei dos Reis. Agora só a igreja. Adorai, glorificai o nome de Cristo. Exaltai, magnificai Jesus o Senhor. Terra e céu, cantai louvor a Deus. Ele morreu, ele venceu, é Rei dos Reis. Mais uma vez. Adorai, glorificai o nome de Cristo. Exaltai, magnificai Jesus o Senhor. Terra e céu, cantai louvor a Deus. Ele morreu, ele venceu, é Rei dos Reis. Amém. Amém. Irmãos, vamos parar com essa mania de achar que quando a gente canta para deleite pessoal. A gente não canta para deleite pessoal. A gente canta para louvar aquele que nos concedeu a vida e a salvação. Amém? E é claro que a música, por ser uma expressão de arte, por ela poder assim, né, fazer um movimento aqui no nosso cérebro, e é claro que nós nos deleitamos, mas a gente não canta com essa finalidade. A gente canta com a finalidade de louvá-lo. E para nós continuarmos esse louvor, nós vamos cantar a canção Com Glória Coroai, que é o hino 27 do nosso cenário. Vamos lá? Com glória coroai. Imagina quando nós chegarmos no céu e os portais eternos se abrirem para entrar o Rei da Glória. Imagina? Então agora nós cantaremos, nós louvaremos o nome do nosso Deus com essa canção. Bem bonito, hein? Saltai o nome de Jesus, ó anjos vos prostrai, ó anjos vos prostrai, o Filho do glorioso Deus com glória, glória com glória coroai. Ó escolhida geração do bom e eterno Pai, do bom e eterno Pai, o grande autor da salvação, com glória, 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 com glória coroai. Ó perdoados por Jesus, alegres adorai, alegres adorai, o Deus de paz, o Deus de luz, com glória, 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 com glória, só a igreja.
divino Rai, ao Rei divino Rai, a quem quebrou os vis milhões com glória, 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 com glória coroa. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Nós, muitas vezes, esperamos grandes manifestações de poder de Deus, mas será que Deus, ele não age como agiu naquele tempo de Israel? Sabemos que sim, não é verdade? Nós não precisamos esperar grandes manifestações, porque a obra de Deus, ela se faz no nosso coração. Porque Jesus disse que o reino de Deus não vem com demonstrações exteriores, mas ele começa onde? No coração. E nós cantaremos agora sobre o Deus de Israel. É esse Deus que movimenta a nossa vida, que conduz os nossos passos, que trata das nossas necessidades como se só existíssemos nós, somente eu, como se fosse apenas a mim e a você. Vamos cantar sobre o Deus de Israel, o Deus poderoso, o Deus que pode todas as coisas. Amém? Vamos cantar. Deus de Israel. Bem suaves. Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim, Espírito luz, grande é o seu nome, grande é o teu nome, ó Deus de Israel, suave, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser, aleluia, 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 aleluia. Suave ainda. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser, aleluia, 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 aleluia. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser, aleluia, 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 aleluia. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser, aleluia, 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 aleluia. Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim, Espírito luz, Deus de Israel, Cristo Jesus,
luz. Amém. Amém. Bom dia para os irmãos. Nós vamos continuar nosso louvor, cantando o hino sobre o tema dos 10 dias de oração. Vai ser o hino, irmão, no qual nós vamos estar conhecendo agora, tá bom? Mas cante com fervor, vai ser projetado na tela aí. E ao som da música, você vai ficar em pé, vamos cantar juntos. Dá para ver aqui, né? Aumenta o som para nós aí. É a primeira vez que vamos estar cantando. Vamos estar louvando ao Senhor. Aumenta mais. Não é isso não, não é isso não, não é isso não. Põe esse 10 dias, nos dias de clamor. Eu coloquei no grupo aí, tá bom? Ele tem 3 minutos e 50, pode pegar aí mais ou menos. Mas ele, irmãos, é o hino que vai estar nos mostrando que nesses 10 dias que nós estaremos buscando a Deus, 10 dias de oração e o ano todo, né? Pode colocar? O ano todo de nós orarmos a Deus. Isso, aumenta o som agora. Vamos aprender a cantar esse hino agora, irmãos. É um hino animado, vai ser cantado todas as noites aqui, tá bom? Amanhã, depois, até sábado. Aumenta mais. Clamor, restaura, Senhor, nos dias de oração, concede perdão, nos dias de clamor, reaviva, Senhor, nos dias de oração, concede unção. O clamor será 10 dias e o ano inteiro em oração, para pedir o Santo Espírito, mudança e transformação. Inclina-nos, ó Deus, nossa prece escutar, pois necessitamos teu poder a nos guiar. Dias de clamor, restaura, Senhor, nos dias de oração, cede perdão. Nos dias de clamor, reaviva, Senhor, nos dias de oração, concede unção. Precisamos orar e buscar de uma maneira intensa o caráter ser moldado através de sua presença. Receber o Santo Espírito é a maior necessidade. Deixa derramar sobre toda a humanidade. Dias de clamor, restaura, Senhor, nos dias de oração, concede perdão. Nos dias de clamor, aviva, Senhor, nos dias de oração, concede unção. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, buscando reavivamento e sua vida com fervor, pois filho, a vinda é certa, como é certo amanhecer, e como chuva descerá, nos registrará nos dias de clamor. Restaura, Senhor, nos dias de oração, cede perdão. Nos dias de clamor,
nos dias de oração, e unção. Neste momento, convido a igreja para ficar de joelho, para falar com o nosso Deus. Querido Pai, neste momento nós te pedimos, Senhor, que venha estar conduzindo o mensageiro de hoje, para que tudo o que for pregado aqui, Senhor, penetre no profundo dos nossos corações. É o que te pedimos, te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém. Deixai vir a mim os pequeninos. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos. Os pequenos é o reino do céu. Vinde a Jesus. Vinde a Jesus. Vinde a Jesus. Vinde a Jesus, dos pequenos é o reino dos céus. Deixai vir a mim os pequeninos. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Deixai vir a Feliz sábado, crianças! Feliz sábado, adultos! Bom, a história de hoje, ela vai rodar ao redor da palavra perfume. Quem é que gosta de sair de casa cheiroso? Acredito que, né? Todo mundo, ou só esses dois aqui mesmo. Mas todo mundo gosta de ficar cheiroso para as outras pessoas, certo? E falando agora sobre o quão caro é um perfume, dependendo de como o perfume é feito, ele pode acabar ficando muito caro. A história de hoje vai contar sobre uma mulher que não se importou com o preço do perfume, mas se importou com honrar a Deus. A história está em Lucas, no capítulo 7, dos versos 36 a 39. Para contextualizar, conta a história de quando Jesus ele foi comer com alguns fariseus, que eram alguns homens religiosos não tão confiáveis assim, daquela época, e vai contando a história. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando na casa do fariseu, se assentou à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com um perfume. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com o perfume. Quando viu isso, o fariseu que tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, nem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E aí, vendo aquela situação, vamos para o verso 47, em que Jesus faz o seguinte. Ele diz para a mulher: por isso te digo que muitos são os seus pecados, e eles são perdoados. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E ele disse a ela: os teus pecados estão perdoados. E os que estavam à mesa com Jesus, os fariseus, eles começavam a conversar entre eles: quem é esse que até perdoa os pecados? E então Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vá e não peques mais. Essa história nos mostra que não importa o quão caro, o quão seja pesado os nossos pecados, se a gente se arrepender de verdadeiro coração e
e se prostrar diante de Deus, não se importando com os nossos bens, com as coisas que a gente tem, quão caros sejam, se nós colocarmos tudo aos pés de Deus, no nosso coração, Ele pode nos perdoar e nós viraremos pessoas novas, prontas para voltar a pregar sobre o Evangelho de Deus. Então, toda vez que vocês verem algum frasco de perfume por aí, lembrem-se que se vocês cometerem algum erro, Deus pode perdoar vocês. E eu gostaria de pedir para que nós fechemos os nossos olhos. Alguém gostaria de orar? De vocês? Matias? Oração? Matias vai orar para a gente. Fechem os olhos. Querido Papai do céu, muito obrigado por esse dia. Me abençoe, abençoe papai e mamãe. E que estamos aqui na igreja. E a mamãe e o papai, eu amei Jesus. Amém. Amém. Agora vamos em família adorar, pensar em Deus e aprender do seu amor. Oh, que alegria! Nós louvamos a Deus pelas bênçãos. Que bom você estar em nosso meio. Temos aqui um grupo especial, está conosco aí. Sejam todos bem-vindos, tá bom? São os nossos irmãos aí. Eles estão ouvindo aí na linguagem livre de sinais aí. Louvamos a Deus. A Igreja Adventista tem que ser uma igreja inclusa, irmãos. E nós louvamos a Deus por isso. Tivemos aqui em nossa composição da equipe de louvor pessoas de idades diferentes. Em nossa plataforma aqui, pessoas de idades diferentes. Porque a igreja de Deus tem que ser uma igreja inclusa. E nós louvamos a Deus. E ainda para nós adorarmos a Deus nessa manhã, nós ouviremos um louvor especial, tá bom? Que esse louvor, de alguma forma, possa falar fortemente ao meu e ao teu coração. Feliz sábado, irmãos. Que Deus possa continuar sendo louvado neste momento. Mudou minha vida ao me encontrar. Meu coração quer estar junto ao teu. Senhor, aonde for eu seguirei, não irei a um lugar onde você não está, pois minha vida sem você não tem valor. Eu não quero longe estar e assim me afastar, pois eu sei, sou feliz com você. Eu não quero ir. Agora eu sei, segura estou, pois com você posso ir aonde for. Eu prometo, então, Senhor,
valor. Eu não quero longe estar e assim me afastar, pois eu sei, sou feliz com você. Eu não quero ir sem seu amor, sem seu querer. Encha-me com seu poder, pois eu sei, é o melhor pra mim. Não irei a um lugar onde você não está. Não irei a um lugar onde você não está, pois minha vida sem você não tem valor. Eu não quero longe estar e assim me afastar, pois eu sei, sou feliz com você. Eu não quero ir. Sem seu amor, sem seu querer. Encha-me com seu poder, pois eu sei, é o melhor pra mim. Não irei a um lugar se você não está. Não irei a um lugar onde você não está. Não irei a um lugar se você não está. Não irei a um lugar onde você não está. Não irei a um lugar se você não está. Não irei a um lugar onde você não está. Não irei a um lugar se você não está. Eu não irei sem você, não. Se você não está. Amém. Queridos, nós louvamos a Deus porque em todos os lugares que nós formos, Deus está conosco, irmãos. Deus nunca nos abandona. Queridos, antes da nossa oração, para nós iniciar já a mensagem, eu quero só reforçar aqui alguns anúncios. Primeiro, hoje à tarde, nós estaremos lá na pracinha, tá bom, irmãos? Em nosso culto. Então, hoje, oficialmente, aqui no templo, nós estamos iniciando os 10 dias, tá bom? Já se passaram 3. Então, de hoje até sábado, vamos estar aqui todas as noites. Irmãos, cada noite, a começar dia 20, 22, 23, nós temos um pastor aqui, tá bom? Então, você está convidado a estar conosco todas as noites, para juntos ouvirmos a voz de Deus. E hoje à tarde, lá na pracinha, vamos ter um culto especial. Então, todos vocês estão convidados a estar conosco, para após a mensagem, a reflexão, nós saímos para distribuir o nosso convite da classe bíblica, tá certo? E fechando sábado que vem, os nossos 10 dias com as 10 horas, nós temos aqui, irmãos, sábado que vem, das 8 até as 18, tá certo? Vamos ter aqui as nossas 10 horas com Deus. E dentro dessas 10 horas, nós teremos a nossa Santa Ceia. Então, a nossa Santa Ceia vai acontecer às 16 horas. Então, dentro das 10 horas, do sábado que vem,
nós teremos a nossa Santa Ceia. É a primeira ceia do ano, é um momento de renovação, consagração, e você está convidado a estar conosco toda semana, nas 10 horas e também na ceia do Senhor. Que Deus te abençoe nesse dia tão especial. E eu te convido mais uma vez a fechar os teus olhos e juntos vamos falar com o nosso Deus. Oremos. Oremos. Bondoso Deus, eterno Pai que estás nos céus, obrigado, Jesus. Obrigado porque o teu povo vai estar reunido, Pai, nesses 10 dias de clamor e o ano inteiro em oração, Pai. Porque nós acreditamos, ó Pai, que nós precisamos do Senhor. Nós precisamos, ó Pai, do Espírito Santo. Nós precisamos da pessoa de Jesus. Ó Pai, que nesses 10 dias, que nós estejamos sensíveis a ouvir a Tua voz. Que nós não possamos ir a nenhum lugar, Pai, onde o Senhor não possa estar, Pai. Vem estar conosco, meu Deus, em cada momento. Vem estar, Pai, também com a Tua filha, irmã Maria, que está hospitalizada, Pai. Ela está com a ficha pronta para ser batizada, mas se conta, Pai, hoje hospitalizada. Que o Espírito Santo do Senhor possa ir ao encontro dela, Pai, e de todos os enfermos, todos os acamados, todos que precisam de um milagre, de uma cura, de uma transformação. E quanto a nós, Pai, nessa manhã, por favor, fale conosco mais uma vez. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu não sei se você já pôde cumprimentar o seu irmão que está do seu lado com um feliz sábado. Se não, faça agora. Se já fez, faça de novo, sabe? Dê um feliz sábado, diga, que bom que você veio. Aquele abraço, sabe, irmãos? É tão gostoso nós abraçarmos o nosso irmão, poder sentir o perfume, poder sentir o calor humano, sabe? Não somente o calor do sol, mas o calor humano é muito bom, porque nós passamos a semana toda nos vermos, sem nos vermos, nos falarmos. Então é bom nós poder sentir esse calor humano, sabe? E muitas vezes, irmãos, muitas vezes existem calor, muitas vezes mais lá fora, do que aqui dentro. O calor mais intenso que tem que existir, irmãos, é dentro de nós, não fora de nós. Mas o que nos mata é o frio, é a solidão. Amados, nesta manhã, vamos dar sequência em nosso tema que estamos estudando a semana toda, desde quinta, sobre a pessoa do Espírito Santo. E o tema da mensagem desta manhã é a pessoa do Espírito Santo. É a pessoa do Espírito Santo. E eu te convido a abrir a sua Bíblia aí, livro de João, capítulo 14. João, capítulo 14, abra a sua Bíblia aí. Evangelho de João, capítulo 14, o versículo 16. João 14, versículo 16. Você pode acompanhar comigo aí a leitura. E eu leio assim, irmãos, Jesus falando: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Aí eu pergunto à minha amada igreja, quem é esse outro Consolador? Está no verso 17, irmãos. E diz assim: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não conhece, não pode conhecer, porque não habita neles, mas nós conhecemos, porque habita em nós. No verso 18, Jesus diz assim: não vos deixarei órfão, eu não vou deixar vocês órfãos, eu voltarei para vós outros. Queridos, nós entendemos que quando Jesus foi levado às alturas, a Bíblia diz que ele rogou ao Pai,
e ele enviaria o Espírito Santo. Amados, falar sobre Deus, é muito fácil da pessoa de Deus. Que Deus é soberano, que Deus é o Pai, ou que muitas vezes nós o chamamos de Jeová ou Yahvé. Falar de Jesus é fácil também, porque foi aquele que veio, encarnou. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Falar de Jesus é falar daquele que nasceu de Maria. Falar de Jesus é falar daquele que veio, nasceu, padeceu, morreu, ressuscitou e voltará. Mas quando nós falamos da pessoa do Espírito Santo, existem muitas ideias sobre a pessoa do Espírito Santo. Quais são essas ideias? Número 1, existem muitas pessoas que acreditam que o Espírito Santo é uma energia. É uma energia positiva, irmãos. Existem muitas pessoas que acreditam que o Espírito Santo é uma força impessoal. Mas o que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o Espírito Santo é uma pessoa. A Bíblia diz, amados, que o Espírito Santo é uma pessoa. E quando nós olhamos textos da palavra de Deus, nós temos essa concretização. Por exemplo, o que é que diz aí em João 16, versículo 13? João 16, versículo 13. Vamos ler alguns versos. João 16, versículo 13, diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda verdade, porque não falará por si mesmo, mas dará tudo o que tiver ouvido e vos anunciará todas as coisas. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele é uma pessoa que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, irmãos. O Espírito Santo não é uma energia. Muitos acreditam que o Espírito Santo está de forma presencial em todos os lugares. Por exemplo, ele está na planta, ele está no piano, ele está aqui. Queridos, o Espírito Santo, ele está em todos os lugares, mas ele não é toda a matéria. Isso é panteísmo. Deus, através do Espírito Santo, irmãos, ele veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. A Bíblia diz que o Espírito Santo é uma pessoa. Por que é uma pessoa, pastor? Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo pode ser um ser que nós venhamos a causar-lhe tristeza. E eu não posso causar tristeza a uma energia, a um poder. Eu só posso causar tristeza a um ser. E esse ser é Deus, essa pessoa é o Espírito Santo. A Bíblia diz lá em Atos 5, que quando Ananias ele foi conversar com Pedro, o que ele recebeu de repreensão foi: porque você está mentindo? Você não está mentindo para homens, mas está mentindo para Deus. Amados, nós temos muitas evidências na palavra de Deus que o Espírito Santo, ele é uma pessoa coeterna, ele é divino, ele faz parte da divindade, irmãos. Ele não chega a dizer assim, que nós só podemos vencer o pecado mediante a terceira pessoa da divindade. Todavia, irmãos, para nossa concepção, no plano da redenção, cada um tem a sua função. Tanto Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, os três têm a primazia, os três são soberanos, mas no processo de salvação, no processo da redenção, cada um tem sua função. Por exemplo, nós temos nessa igreja, quantos anciãos? 4. Nós temos Richardson,
Temos o Bruno, a Vilma e o irmão Cláudio. Desses 4, quais são os mais importantes? Quem é o mais importante? Todos os 4 são importantes. Todos os 4. Mas cada um tem a sua função. Você entende? E aí a Bíblia diz que o Espírito Santo, a função dele, a função dele no processo de salvação e redenção, nesse momento aí, irmãos, a função dele é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. A função dele é nos conceder dom. A função dele é nos capacitar. A função dele, irmãos, é levar o pecador a se arrepender dos seus pecados. A função dele, irmão, do Espírito Santo, no processo de salvação, de redenção, é transformar as nossas orações. Mesmo com as palavras falhas, débeis, nós conseguimos entender, porque é o Espírito Santo que transforma a nossa oração. A Bíblia diz assim, que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede a Deus com gemido inexprimíveis, queridos. Você entende que muitas vezes você ora de forma às vezes equivocada, você pede coisa equivocada, mas o Espírito Santo transforma. Quantas pessoas às vezes, irmãos, na sua angústia pediu para Deus a morte? Quantas pessoas na angústia pediu para Deus, se eu pudesse, eu sumia desse mundo? Na verdade, essas pessoas querem, irmão, que os seus problemas sejam resolvidos. E do jeito que eles fazem a oração, não chega no céu desse mesmo jeito. Mas o Espírito Santo, irmão, sabe o que de fato estão sentindo, pensando e querendo, e Deus transforma. Então a função do Espírito Santo é essa. Qual é então, pastor, a função de Jesus? A Bíblia diz que Jesus, ele é o nosso advogado. A Bíblia diz que Jesus é o nosso mediador, irmãos. A Bíblia diz que foi Jesus que veio aqui e morreu por nós. A Bíblia diz que Jesus, ele intercede junto ao Pai. Então qual é a função de Deus no processo de salvação? Quem perdoa é o Espírito Santo, Jesus ou Deus Pai, irmãos? Deus Pai. Não é que o Espírito Santo ele não tenha esse poder, essa capacidade de perdoar, ele pode. Não é que Jesus não tenha o poder, a capacidade, irmão, de interceder por nós, ele pode. Mas no processo de redenção, cada um tem a sua função, e a Bíblia diz que Jesus, ele vai rogar ao Pai. Quando Jesus, ele entra na presença de Deus e pede perdão por você, ele apresenta a Deus o que ele fez por você. Ele apresenta ao Pai, porque você se arrependeu e agora ele está clamando ao Pai por você. Mas eu pergunto, quem foi que te fez arrepender? O Espírito Santo. Quem está intercedendo por você? Jesus. E através dos méritos de Jesus, quem nos perdoa? Deus. E é por isso, irmãos, que nesse processo nós temos a pessoa do Espírito Santo. Nós oramos tão pouco, irmãos, para o Espírito Santo. Nós falamos tão pouco do Espírito Santo. É como se o Espírito Santo fosse algo diferente. Queridos, a nossa maior necessidade é nós buscar a presença do Espírito Santo. O nosso maior desejo, irmãos, é entender que nós precisamos constante da pessoa do Espírito Santo. Nós, sem o Espírito Santo, nós estamos perdidos. Você e eu, nós precisamos ser batizados todos os dias, mediante o poder do Espírito Santo. Irmãos, quando Jesus, conversando com Nicodemos ali, disse assim: Nicodemos, em verdade te digo, se quem não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Não pode. Porque o que é nascido da água, irmãos. É uma demonstração pública, visível. Mas o que é nascido do Espírito, irmãos, é uma nova vida.
Queridos, Deus quer que você e eu, nós tenhamos uma nova vida. Nós possamos experimentar o poder e a graça de Deus. E quando a pessoa ela acha que o Espírito Santo é uma energia, é uma força, ela perde essa sensibilidade, irmãos. Alguns dizem, nossa, o Espírito Santo falou comigo e tal, e ir pulando. Não é assim não, irmãos. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos convence de forma tranquila. Queridos, tem muitas pessoas que acreditam de uma forma equivocada. Ei, mas espere em Deus que durante toda essa semana, mediante a revista, você e eu temos clareza sobre a pessoa do Espírito Santo. Salomão diz assim, irmão, lá em Provérbios, que nós precisamos confessar e deixar os nossos pecados. Eu quero ler com vocês mais um texto da palavra de Deus, o último texto, para que você possa entender a importância do Espírito Santo. E o texto está, irmão, no Salmo 51. Salmo 51, amados, é um salmo que Davi faz a sua petição a Deus. É um salmo que Davi, ele abre o seu coração para Deus. Davi, irmãos, ele havia pecado contra Deus. Davi havia errado contra Deus. E Davi, ele escreve o Salmo 51. 51. Eu quero ler com vocês, irmãos. Salmo 51. Versículo 10 e 11, apenas 2 versos, já estamos quase chegando no final. Salmo 51 é um salmo que vai nos mostrar algumas verdades, e eu quero mostrar para vocês, irmãos, algumas verdades desse texto. O Salmo 51, versículo 10, diz assim, Davi fazendo seu pedido a Deus, diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Versículo 11, irmão, que é o nosso verso-chave, para que você possa compreender a importância da pessoa do Espírito Santo. Verso 11, ele diz assim: não me expulse ou repulse da tua presença. E o que mais que ele diz, irmãos? Não retire de mim o quê? O teu espírito. Queridos, entenda bem, uma coisa é a confissão. Se você olhar na sua Bíblia aí, a maioria das Bíblias tem sobre o título na Bíblia, no Salmo 51, acima aí, tem um título. O que é que aparece aí, irmãos? Confissão e o que mais? Queridos, os dois devem estar interligados. Só que os dois podem andar de forma separada, irmãos. Os dois em nossa vida, na vida cristã, tem que estar juntos, sim. Mas os dois podem trabalhar de forma diferente. Por exemplo, a confissão não quer dizer que foi a atuação do Espírito Santo. A confissão, ela pode acontecer pela pressão, pela circunstância e pelo medo. Quantas pessoas aí, você quando era mais pequeno, mais novo, mais nova, quando criança, você fez algo de errado, e seu pai disse: foi você, filha? Foi você, filho? Não foi eu, pai. Foi você? Se você não falar, você vai apanhar. O que é que você disse? Foi eu. Você confessou, mas se arrependeu? Queridos, quantas vezes a justiça prende alguém e a pessoa nega até quando pode, e depois ela confessa. O confessar não quer dizer que se arrependeu. Quantas pessoas, ao ser apanhada pela polícia, ele pergunta: foi você? Não. Foi você? Não. Aí algumas pessoas vão presas e apanham, e muitas dessas pessoas confessam: foi eu, foi o João, foi a Maria. Essa pessoa, ela confessou, mas a pergunta é: ei, se arrependeu? Queridos, mas em nossa vida deve haver os dois, a confissão e o arrependimento. Queridos, o arrependimento só pode acontecer mediante o Espírito Santo. A confissão, muitas pessoas confessam por medo. Muitas pessoas confessam, irmão, pela circunstância, pela consequência. Por que Acã, de fato, ele confessou o seu erro? Quantas pessoas confessaram os seus erros?
Mas, queridos, quando a pessoa se arrepende, isso sim é uma mudança de vida. E só quem pode mudar de vida é a pessoa do Espírito Santo. Queridos amados, pode muitas pessoas pregar aqui, irmãos, bons sermões, sabe? Ser eloquente. Pode muitas pessoas cantarem aqui músicas bonitas, com a voz eloquentes. Mas só quem transforma o coração é o poder do Espírito Santo. E é por isso, irmão, que Davi diz: Senhor, por favor, não me expulse da tua presença, não tire de mim o teu Espírito, porque ele sabia, irmãos, que a pessoa, quando perde o Espírito Santo, ela está perdida. A pessoa, quando perde a unção do Espírito Santo, ela está perdida. É por isso, amados, que a Bíblia diz: quando a pessoa peca contra o Pai, tem perdão. Quando peca contra o Filho, tem perdão. Mas aquele que pecar contra o Espírito Santo, não tem perdão. Mas por quê, pastor? Porque é o Espírito Santo, irmãos, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Amados, nessa manhã, em nome de Jesus, eu quero fazer um apelo a você, queridos. Eu sei que existe hoje muitas teorias, sabe, sobre o Espírito Santo, irmãos. Alguns dizem que o Espírito Santo é o Espírito de Deus, é como se fosse a alma de Deus. Outros dizem que o Espírito Santo, irmãos, é uma energia que você pode sentir, pode pular e tá a coisa toda. Outros dizem que o Espírito Santo, irmãos, sabe, é uma força. Mas eu pergunto a você, o que é que você acha, irmãos? O que é que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz? Quando Cristo disse: e quando eu for, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. A palavra ali, irmãos, é allos parakletos. É um igual a Ele, é outro. Digamos que tivesse batismo aqui, e eu dissesse para o ancião: irmãos, eu não vou poder estar com vocês aí. Pastor, quem vai fazer o batismo? Vai ser um outro. Um outro o quê? Um outro pastor. E esse outro tem a mesma autoridade que o pastor Talmo tem. Agora, digamos que tivesse batismo aqui, e alguém perguntasse: pastor, o senhor vai estar na igreja? Eu dissesse: não. Mas quem vai batizar, pastor? Quem vai estar pregando? Eu dissesse: é o ancião. Uai, ele pode batizar? Porque é diferente a função. Mas quando Cristo disse: eu vou mandar outro, o allos parakletos, é um igual a Cristo Jesus. Queridos, às vezes nós achamos que Deus é o maior. Às vezes nós achamos que Jesus é um pouco menor e que o Espírito Santo é o menor de todos. Não, irmãos. Todos os três são iguais em essência, em poder. No tempo de Jesus surgiu uma heresia quando Jesus morreu e foi aos céus. Surgiu, irmãos, uma heresia chamada gnosticismo. O que é isso? Pessoas acreditando que Jesus era criado por Deus. E aí vem João e diz assim: o que vimos e o que ouvimos e apalpamos, ele é o verbo da vida. E na lição de hoje, que nós recapitulamos, no verso para memorizar, se você pegar a sua lição, Paulo enfatiza que Jesus é o soberano. Paulo diz que em Jesus habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. Em nossos dias hoje, irmãos, existem pessoas que desacreditam na pessoa do Espírito Santo. E aí diz assim: porque o nome do Pai é Deus,
O nome do Filho é Jesus. E como é o nome do Espírito Santo? Não tem nome? Como é que pode uma pessoa não ter nome? Eles pegam essa questão, queridos. Um outro ponto. Por que não aparece o nome Espírito Santo em Gênesis ou no Antigo Testamento? Por que aparece o Espírito de Deus e não o Espírito Santo? Por que no Apocalipse não aparece tanto a questão do Espírito Santo? Irmãos, existem coisas que eu preciso aprofundar muito mais. Quando você olha o Antigo Testamento, lá não aparece o nome Jesus. O que aparece no Antigo Testamento muitas vezes é Deus, é Senhor. Deus e Senhor, ou o Espírito do Senhor. Ali não está mostrando se é Deus Pai, Deus Filho ou Deus Espírito Santo. Não está mostrando, porque essa não é a intenção do autor. Quando nós olhamos, irmãos, o Apocalipse, por que no Apocalipse não aparece tantas vezes a pessoa do Espírito Santo? Ei, olha para cá. E é por isso que vai ser bom para nós essa classe bíblica aqui. Sabe por quê? No Apocalipse existe dois poderes. Um do bem e o do mal. A guerra de Satanás. A ênfase dele era contra a pessoa de Deus, de Jesus ou do Espírito Santo? De Jesus. E é por isso que quem aparece mais no Apocalipse é a pessoa de Jesus e não do Espírito Santo e nem de Deus Pai. E com isso, irmãos, as pessoas não estão acreditando na pessoa do Espírito Santo. Igreja do Senhor, eu pergunto a você, se a pessoa não acreditar na pessoa do Espírito Santo, quem vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo? Quem vai capacitar a igreja com os dons? Você entende que existe uma necessidade para nós, irmãos, nesses últimos dias, e é por isso que o tema da revista é esse, o Espírito Santo e o tempo do fim. Porque nesses últimos dias, pessoas não acreditam mais, irmãos, no Espírito Santo, irmãos. Eles acham que eles podem fazer tudo. Existem algumas músicas que por trás tem algumas mensagens, acha bonito. Aquela música, acredite, é hora de vencer. Esta força que tem dentro de você. Ei, a força não está em nós. A força, ela vem do alto, irmãos. E esse alto não é alto com U, não. Esse alto é alto com L. Vem de cima. Você e eu, sem a presença do Espírito Santo, nós estamos perdidos. Estamos perdidos. Eu faço um apelo a você, igreja do Senhor, nessa manhã. Que nós tenhamos, irmãos, experiência com Deus por meio do Espírito Santo. Sabe o que eu aprendi essa semana? Estou aprendendo. E vai te chocar forte agora, vai te chocar. Mas segura aí, ei. Irmãos, ei. Não existe pessoas convertidas. Não existe pessoas convertidas. Existe pessoas se convertendo, irmãos. Porque se eu sou convertido, eu nunca deveria ter caído. Eu nunca deveria ter errado. Mas se eu estou me convertendo, é um processo. É um processo. Cada dia eu vou aprendendo, amadurecendo. Se hoje eu briguei com alguém, Deus me ajuda, Pai, para que amanhã seja diferente. Irmãos, eu vou me convertendo a cada dia. E eu pergunto a você, igreja do Senhor, quem é que faz esse trabalho em nós? É o Espírito Santo, irmãos. É o Espírito Santo. E é por isso, irmãos, que aqui vai 3 pontos importantes. Ponto 1. Existem pessoas que acreditam também, irmãos,
que quando o Espírito Santo entra nela, olha aquilo, ei, olha para cá. Eles começam a fazer coisas, depois, o que aconteceu? Eu estou aonde? O que foi que eu falei? Não é assim não, irmãos. Deus fala conosco através da nossa mente, irmãos. Deus usa a nossa mente. E é por isso que a nossa mente, o nosso corpo, tem que estar acessível para ouvir a voz de Deus. Ponto 2. O Espírito Santo, como pessoa, ele está contigo, irmãos. Ele quer te ajudar. Ele quer te fortalecer. Ele quer interceder a Deus por você. Como pessoa e como Deus, Ele quer te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Muitas vezes você diz, eu não acho nada demais. Mas irmãos, é o Espírito Santo, sabe, que trabalha com você fortemente. E aquilo que você gostava de fazer, você não faz mais. Aquilo que você fazia no passado, você não faz mais. Quem faz esta obra, queridos, em nossa vida hoje, é o Espírito Santo. Terceiro e último ponto, irmãos. Cristo disse assim, eu não vou deixar vocês órfãos. O que é ser uma pessoa órfã, irmãos? Em nossa linguagem hoje, o Bruno é professor aqui, alguns, é ser pai e ser mãe. Mas o Google diz que uma pessoa órfã é justamente uma adolescente, uma criança que foi abandonada, irmãos. É muito mais forte ainda. É muito mais forte ainda. Então Cristo disse, eu não vou deixar vocês abandonados. Eu vou cuidar de vocês. O Espírito Santo vai estar para sempre com vocês. O Espírito da verdade, Ele vai nos guiar em toda a verdade. Igreja do Senhor, que nessa manhã, irmãos, que nesses 10 dias de clamor, que possamos pedir com ousadia o poder do Espírito Santo, irmãos, a presença do Espírito Santo, e que esse poder, que essa pessoa possa nos convencer da justiça e do juízo. Mas pastor, o senhor falou que não é poder, é pessoa. A Bíblia usa uma figura de linguagem, sabe? A Bíblia usa figura de linguagem, pomba, fogo. Pode vir, irmão, pode vir. Mas o Espírito Santo também é uma pessoa, sabe? É uma pessoa. E é Deus. E para finalizar o último verso, pode ler em casa, irmãos. Davi, entendendo sobre o Espírito Santo, no Salmo 139, depois de dizer que Deus é onisciente, onipotente, ele diz assim: Deus, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me no caminho eterno. E que esse Deus possa nos guiar nessa jornada até a eternidade, em nome de Jesus. Amém. Por muitos lugares eu passei e dos teus milagres ouvi dizer, até que um dia te encontrei, em tua presença descansei. Meus sonhos queridos, você me deu força pra lutar. Enquanto as pessoas não acreditavam, você viu o melhor
que havia em mim. Entregue-se a Cristo. Entrego a Ti toda a vida. Minha vida, Senhor. Entrego a Ti tudo que sou. Como viver sem Teu amor? Peça a Deus. Renova meu ser e faz de mim um vaso novo. Quebra e molda meu interior. Dá-me um novo coração. Sei que tens o melhor pra mim. Deus sempre tem o melhor para você, irmãos. Deus é Deus. Eu te agradeço, meu Senhor, por Tua bondade e o Teu favor. Ao entregar Jesus na cruz pra morrer em meu lugar, num mundo carente de amor, onde existe luta e dor, eu quero ser a Tua voz, levando paz aos corações. Vamos ficar em pé, vamos cantar. Entrego a Ti, sendo a nossa oração a Deus. A minha vida, Senhor. Entregue tudo. Entrego a Ti tudo que sou. Como viver sem Teu amor? Peça a Deus para te renovar completo. Renova meu ser e faz de mim um vaso novo. Quebra e molda meu interior. Dá-me um novo coração. Sei que tens o melhor pra mim. Pode ficar melhor mais uma vez, cantando e dizendo: Entrego a Ti a tua vida, a minha vida, Senhor. Entrega a Ti. Entrego a Ti tudo que sou. Como viver sem Teu amor? Que esse Deus possa renovar na tua vida. Renova meu ser e faz de mim um vaso novo. Quebra e molda o meu interior. Dá-me um novo coração. Sei que tens o melhor pra mim. Sei que tens o melhor pra mim. Amém, irmãos. Que o Deus Espírito Santo possa quebrar nossa vida e fazer de novo. Feche teus olhos, vamos orar ao nosso Deus. Feche teus olhos, oremos. Bondoso Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, porque nós acreditamos na pessoa do Espírito Santo. É aquele, meu Deus, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Obrigado a Deus, porque o Espírito Santo, Ele é o nosso consolador, Pai. E quantas vezes estamos angustiados, tristes, cabisbaixo, e o Deus Espírito Santo nos fortalece, nos anima. Obrigado, porque o Deus Espírito Santo nos faz buscar o perdão, a graça, a misericórdia. Muito obrigado pelo Espírito Santo em nossa vida, Pai. E que nós sejamos convertidos todos os dias, Pai. Pai Santo, obrigado. Obrigado porque o Espírito Santo não é uma energia, não é uma força, não é um poder impessoal, é uma pessoa, é Deus. É o Deus conosco. O Senhor esteja conosco, Pai. Que esse mesmo Deus esteja conosco também hoje à tarde, quando vamos sair para distribuir folhetos, falar do Teu grande amor. Que esse Deus possa nos impulsionar para que estejamos aqui amanhã mais uma vez para ouvir a Tua voz. Pai Santo, Deus eterno,
nos dê a bênção, a tua presença conosco. Nós oramos em nome de Jesus. A igreja diz amém, amém e amém. Cantemos ainda. Paz eu vou ouvir a voz de Deus, em paz eu vou.